Olá, pessoal. Eu sou a professora Poliana, sou aqui do Departamento de Morfologia. Eu sou professora de Anatomia e Neuroanatomia e vim contar um pouquinho sobre a terceira amostra anatômica do CCS. Na verdade, antes de falar da terceira amostra, eu vou falar um pouquinho de como começou isso, né? A primeira e a segunda amostra que a gente já teve. A primeira, na verdade, foi Mostra Anatômica da Fonoaudiologia. Então, só os cursos de fonoaudiologia estavam participando. Eu, numas férias, estava pensando o que eu podia fazer de diferente para esses alunos e trouxe para eles um livro que eu estava lendo, que era O Cérebro Nosso de Cada Dia, da Suzana Herculano Russo. Eu separei 5 capítulos e trouxe para eles como desafio para a gente fazer alguma atividade para o final do período. Inicialmente seria só uma atividade simples, né, para a gente conversar, fazer alguns seminários, mas aí acabou que eles ficaram super interessados e a gente começou a pensar, né, por que não levar isso para outras pessoas? Eram coisas muito interessantes que a gente entende como errado, ou coisas que a gente não desconhece, a população desconhece, né? Então, assim, quais são as diferenças do cérebro entre os homens e as mulheres? Coisas da compreensão da linguagem, como funciona a coceira, né? Qual que é a via da coceira? Quais são as particularidades que o cérebro tem? E também, por exemplo, nós usamos só 10% da nossa capacidade cerebral. Não, gente, a gente usa 100% do nosso cérebro o tempo inteiro. Então, vamos mostrar isso para a comunidade, né? Paralelo a isso, o primeiro período também estava ávido por algum conhecimento, né? Então, eu também falei, vamos fazer alguma coisa com esses meninos também. E a gente separou 5 sistemas: sistema esquelético, sistema respiratório, sistema reprodutor, sistema articular e muscular. E dei para eles a ideia de fazer modelos anatômicos. E eles compraram, alunos dedicados, eles compraram essa ideia. E no fim, acabou que foi excelente, porque foi uma integração muito grande entre os alunos, outros professores do departamento ajudaram, e a gente resolveu transformar isso realmente num evento para mostrar para a comunidade. E aí vieram os pais, os amigos de outros cursos, foram chamados as escolas, então o segundo grau de escolas públicas foram chamados, e aí serviu de incentivo para a segunda mostra anatômica, que na verdade aí passou a ser realmente mostra anatômica do CCS, porque a nutrição, o primeiro período da nutrição começou a participar com a gente, a terapia ocupacional, o segundo período, a disciplina de neuroanatomia, a fono, né, o primeiro e o segundo período, e além dos grupos de dissecção. A gente tem bastante grupo de dissecção no departamento. Então, na segunda mostra anatômica, foram 32 grupos de alunos participando no nosso laboratório, se envolvendo, conversando sobre vários assuntos, se integrando, né? E na verdade é essa o pilar da amostra anatômica. A gente tem 4 pilares: ciência, pesquisa, criatividade e integração. E a terceira amostra vem com isso também. Nós temos 4 cursos diferentes: medicina, com a disciplina de integração básico-clínico 2, a anatomia humana da nutrição do primeiro período, neuroanatomia humana da terapia ocupacional e da fonoaudiologia. Então, esses 4 cursos com 22 trabalhos, atuando em conjuntos, é isso que a gente vai ver no dia 30 de abril, dia 3 de maio e dia 4 de maio, às 19 horas, no canal da ProEx do YouTube. Eu espero que vocês gostem, foi feito com muito carinho. Eu quero que vocês aproveitem, que coloquem críticas, sugestões. Quem sabe o seu curso participa na próxima mostra anatômica, sim, terá uma 4ª mostra anatômica, sim. E eu espero que vocês gostem muito, tá bom? Muito obrigada. Bom dia, nós somos acadêmicos do segundo período de fonoaudiologia da disciplina de neuroanatomia e o tema do nosso trabalho é aspectos anatômicos e fonoaudiológicos da doença de Parkinson. Então, a doença de Parkinson é caracterizada pela degeneração dos neurônios da substância negra e ela vai acarretar em sintomas fonoaudiológicos, como alterações de voz, de fala e de deglutição. Como o nosso trabalho é uma revisão de literatura, nós buscamos nas bases de dados Cielo e PubMed artigos relacionados ao nosso tema e selecionamos 6 para fazer o trabalho. Então, a doença de Parkinson é muito conhecida pelos seus sintomas motores, que são, por exemplo, o tremor de repouso, a bradicinesia, a instabilidade postural e a rigidez muscular.
E aí nós percebemos, então, que na doença de Parkinson existe uma alteração motora. E nós sabemos que para o movimento acontecer, o córtex motor vai enviar informações para os núcleos da base, que vão excitar o tálamo e excitar o córtex motor para o movimento ser executado. Mas entre os núcleos da base e o tálamo existem duas vias, a via direta e a via indireta. E a via direta, ela é favorável ao movimento, enquanto a via indireta, ela é inibitória para o movimento. Então, no indivíduo saudável, vai haver um equilíbrio entre essas duas vias, porque nós precisamos de momentos em que o movimento seja favorecido e momentos que ele seja inibido. Então, mas o que a substância negra, que é a região, né, onde os neurônios vão ser perdidos na doença de Parkinson, vai ter a ver com essas vias de movimento? Na figura 2, nós podemos observar em A um indivíduo saudável. Então, a substância negra está bem presente, né? Nós conseguimos observar essa substância negra, enquanto em D, ela está diminuída, justamente pela depressão desses neurônios dopaminérgicos. Em D, há um paciente com doença de Parkinson. E esses neurônios dopaminérgicos, eles são chamados assim porque a dopamina é o neurotransmissor deles. Então, a dopamina vai ser liberada no estriado, que é composto pelo núcleo caudado, o putame e o globo pálido. E a partir daí, a via que for seguida, a direta ou a indireta, vai favorecer ou contrapor o movimento. Então, num paciente com doença de Parkinson, vai haver um desequilíbrio nessas vias. E aí, na figura 1, nós podemos observar à esquerda o paciente saudável, então a dopamina está bem presente, e à direita, o paciente com doença de Parkinson. E é uma diminuição dessa dopamina, justamente porque há a degradação desses neurônios. E essa doença, a doença de Parkinson, ela é uma doença progressiva. Então, progressivamente, os neurônios vão se degenerando. E aí vão causar os sintomas motores. Um dado muito interessante que nós encontramos e que pode ser visualizado na figura 3 é a existência de sintomas precoces que acometem o paciente até 20 anos antes de surgirem os primeiros sintomas motores. Sintomas esses como a constipação, transtorno de comportamento do sono REM, sonolência diurna excessiva, hiposmia e depressão. Como foi mencionado anteriormente, a doença de Parkinson é caracterizada pelos distúrbios do movimento. E esses distúrbios podem levar ao comprometimento da articulação, da voz e da deglutição em alguma fase da doença. A literatura demonstrou que 1/3 dos pacientes acometidos pela doença de Parkinson apresenta disfagia, disartria e disfonia. Os pacientes podem apresentar também rigidez laríngea, grandes desordens posturais associadas a movimentos involuntários e irregularidades na respiração. A respiração na doença de Parkinson é afetada pelos sintomas motores, a rigidez, bradicinesia e o tremor. E o prejuízo no suporte respiratório, que é extremamente importante para a fonação, traz consequências como diminuição do volume de voz, frases encurtadas, fala apressada e interrupções abruptas. O fechamento insuficiente da epiglote ou alterações na motilidade da faringe propiciam o aparecimento de resíduos em quantidades incomuns nos seios piriformes, que entram no vestíbulo da laringe. Essas anormalidades, associadas a problemas na motilidade das pregas vocais, aumentam o risco de penetração laríngea de resíduo alimentar, aumentando, consequentemente, o risco de broncoaspiração, que é uma condição grave que pode levar à pneumonia de repetição. Na figura 4, podemos ver um gráfico de um estudo realizado com 32 pacientes diagnosticados com a doença do ambulatório de transtornos do movimento, do Instituto de Neurologia Deolindo Couto da UFRJ. Podemos perceber que a alteração vocal aparece em maior percentual, com 81% dos casos, a disartria em 72% dos casos e a disfagia em 34% dos pacientes. E nessa última imagem, trouxemos um registro de um atendimento fonoaudiológico virtual, realizado com os portadores da doença de Parkinson, que participam de um projeto de extensão da Universidade Federal de Santa Catarina, chamado Comunicação Vocal dos Portadores de Parkinson. Durante a pandemia, as atividades foram interrompidas e agora estão sendo retomadas de forma remota. Por fim, concluímos então que o acompanhamento fonoaudiológico tem extrema relevância e importância no tratamento da doença de Parkinson.
e visando atenuar os sintomas descritos, como a disfagia, disfonia e a disartria, minimizando, então, os impactos causados à vida desses pacientes, buscando sempre proporcionar a eles uma melhor qualidade de vida possível. Esse foi o nosso trabalho. Muito obrigada a todos pela atenção.